Hoje, 13 de janeiro de 2012, doutor Maurício, o dia começa com a exibição da Estátua da Justiça engalanada junto à lareira desta casa-escritório, relembrando-se que esta escultura, que é linda, foi outorgada a este advogado lá num estado do sul, quando o Paulo Sérgio fez uma palestra no inverno. No inverno no sul é puxado, lá na região serrana do sul do país. E a justiça é posta aqui sobre esse pilar em homenagem ao Poder Judiciário brasileiro e universal. Tem acontecido coisa ruim por aí, não, doutor Maurício Vasques? Eu estou com meio século e pouco de advocacia, você já tem uns 15 anos, não, talvez mais, de advocacia criminal exclusiva, diga-se de passagem. Já vimos juntos muita coisa. E eu tenho uma memória muito comprida sobre o que já passou. Mas nunca vi um problema na justiça como aquele que está acontecendo hoje no Brasil. Coisa triste, não? Como é que o Maurício, que é um criminalista diferenciado, expoente da advocacia criminal paulista, como é que o doutor Maurício vê, pela primeira vez na vida, creio eu, acho, originariamente, o que vem acontecendo na nossa justiça brasileira? Obrigado pelo elogio. São tempos bastante tormentosos, né? Eu tenho tentado fazer como a Deus a justiça, em vez de ver, tentar sentir o que está acontecendo para não tentar ser injusto. Mas a gente tem visto uma disputa, um tour de force, como diriam os franceses, entre os pró e contra o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Me parece que há uma disputa bastante acirrada a saber se o judiciário pode se autotutelar ou se ele precisa de um bedel alheio composto por advogados, procuradores, bons cidadãos, ou se ele realmente vai dar conta do recado sozinho. Eu me lembro que há poucos anos atrás, por incrível que pareça, o primeiro a alertar para as mazelas do judiciário e a necessidade de uma intervenção externa foi o finado senador Antônio Carlos Magalhães, à época vulgarmente chamado Toninho Malvadeza, por muitos acusado de atos de corrupção e improbidade, talvez nada provado, mas fato é que ele próprio foi o primeiro a dizer: o judiciário se engalana, o judiciário se põe em posição de censura, mas nós precisamos abrir as portas do judiciário, tem muita coisa varrida para debaixo do tapete. Realmente, ontem ainda os jornais noticiaram amplamente sobre desvios que atingem quase a cifra de R$1 bilhão em apenas 3 cortes brasileiras. A questão que fica não é o judiciário brasileiro capaz de se auto-imunizar das suas perebas? Precisaria ele do CNJ? Talvez as figuras mais expoentes dessa contenda sejam o ministro Marco Aurélio, grande ministro da Suprema Corte, e a destemida ministra Helena Calmon, que tem vindo às falas na imprensa corriqueiramente, chegando até a dizer que só acreditaria, por exemplo, numa aferição do que acontece nos escaninhos do Tribunal de Justiça Paulista no dia que o Sargento Garcia prendesse o Zorro. Pois bem, aí nós vemos que realmente a coisa não vai bem. O que preocupa mais, acredito eu, aos olhos do cidadão, é que esse desvendar e esse aguerrimento entre essas partes acaba desmistificando aquela aura de respeitabilidade e confiança que o judiciário espelhava. Me lembra certa feita, quando assisti uma peça de teatro de uma companhia aqui de São Paulo, Companhia do Latão, onde seu filho Gustavo Bayer brilhou muito, que dizia que quando o elefante briga com o rinoceronte, sobra mesmo é para as formigas. E os cidadãos, no caso, talvez sejam eles as formigas, doutor Paulo. É uma característica curiosíssima. Eu nunca vi, em meio século, mais 2 anos de advocacia criminal, um conflito dessa natureza intestinando
os problemas do juiz brasileiro em geral. A imensa maioria da magistratura nacional está certamente escandalizada. A minha família é uma família que sempre viveu dentro do chamado poder que distribui a justiça. Sempre advogados, nunca magistrados. Aliás, nunca magistrados nem militares. O único militar que a família Almeida Leite teve lá em Minas Gerais era frio, era o major João Leite, que era major da Revolução, e foi expulso da milícia porque era muito indisciplinado. Mas magistrados nós nunca tivemos. Tem um genro que é um eminentíssimo magistrado federal, mas do sangue da família Leite, nenhum deles se voltou ao uso da toga, embora extremamente meritório. Mas a unanimidade dos juízes brasileiros está escandalizada, porque esse conflito, essa briga, essa injeção de veneno da suspeita no gabinete dos magistrados é uma intromissão na dignidade da toga que, em princípio, seria inadmissível. Eu sempre tive o juiz. Certa vez, eu briguei com um magistrado de alta estirpe, porque as minhas brigas sempre foram com os grandes. Eu nunca briguei com um pequenino. Brigar com um pequenino nunca me fez bem, é covardia. Mas eu disse ao magistrado alguma coisa parecida com o seguinte: eu não gosto de Vossa Excelência porque Vossa Excelência não se parece com meu pai. Eu sempre tive no juiz a figura de um pai. E quanto mais o juiz se assemelha à dignidade, mesmo à severidade do pai que eu tive, mais eu chego a admirá-lo. Vossa Excelência não se parece, psíquica e fisicamente talvez, com o pai que eu tive, então eu não gosto de Vossa Excelência. O que acontece é o seguinte: é uma espécie de morte dos deuses, não? Morte dos deuses. É como uma briga no próprio cume da atividade celestial. Os deuses estão num procedimento autofágico, porque vai a ministra Eliana Calmon, aquela senhora tem gênio ruim, gênio forte, gênio duro, consta que ela é baiana, pernambucana, é do norte, é briguenta, é brigona, está aí quase no terceiro terço do exercício da magistratura e quer deixar a toga muito bem posta no cabide. Não é de deixar as brigas de lado. De outra parte, eu devo confessar ao doutor Maurício Vaz que eu tenho uma admiração profunda pelo ministro Marco Aurélio. Certo ou errado, pouco importa. É uma das poucas criaturas na magistratura que sempre assumiu os seus defeitos, as suas qualidades, e nunca deixou de dizer aquilo que precisava, a seu ver, dizer à cidadania. Então nós temos realmente um processo autofágico. É como se todos se pusessem à mesma mesa, desprezando o alimento e começassem a se devorar. O que o Maurício acha disso? Acho que Oswaldo de Andrade concordaria com o senhor, doutor Paulo, seguramente. Tenho sim, na ministra Eliana, o reconhecimento de uma mulher forte, destemida, competentíssima, bem verdade, e me parece que seu antecessor, o ministro Dipp, de algum modo queria que sua sucessora fosse igualmente destemida, ou mais até do que ele próprio. Talvez como o próprio Lula fez com Dilma. E ministro Marco Aurélio, quem conhece a ciência penal, acompanha os julgamentos nacionais, sabe que é um homem que não tem medo de ficar sozinho
que não tem preguiça de pensar e demonstra uma capacidade técnica inigualável. Também tenho em grande conta e acredito que é um ministro honradíssimo. Volto à minha primeira fala, é triste, eu acho que aos olhos do cidadão a justiça é quem perde. No Olimpo do Judiciário a turma está empolvorosa. Alguns se alinham cá, outros juízes ali, e o fato é que quem vê fica perplexo. Muitos dirão, não, mas o saneamento que se pretende fazer por ordem do CNJ é bem-vindo. Pois bem, em qualquer área da vida, o enfrentamento das mazelas é uma grande oportunidade de fortalecimento da democracia. Por outro lado, eu acredito que um poder tão complexo e com pessoas de bem, gabaritadas, como são os magistrados nacionais, deveria ter capacidade de se autoimunizar, como disse outrora, evitando assim esse desgaste, essa exposição mefítica que acaba, no fim, prejudicando a sociedade como um todo, porque a função maior do Poder Judiciário é prestar jurisdição, e o cidadão espera um judiciário respeitável, confiável. Essa antropofagia realmente me parece que tem como vítima maior a nossa deusa aqui atrás, nos nossos ombros. É extremamente curiosa essa direção que a nossa conversa está assumindo. Eu me recordo, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, houve nos Estados Unidos da América do Norte um fenômeno chamado macartismo, não? Terrível. Terrível. Era a luta, a busca, a punição, o castigo àqueles que ou seriam comunistas ou tivessem simpatia pelos ditos homens e mulheres de esquerda. Então, com estímulo à nojenta delação, o pior, talvez, a pior faceta do macartismo, né? E muita gente sofreu horrores àquela altura, até que o povo americano e as próprias autoridades se convenceram de que a delação, o dedodurismo, a alcaguetagem. Nós tínhamos um amigo investigador, que por sinal era de uma extravagância, mas de uma genialidade sem par, que dizia assim: ele é cagueta. Depois nós fomos consultar, o dicionário era alcagueta, mas caguetagem ficou dentro do padrão rotineiro da língua popular brasileira. A alcaguetagem é alguma coisa que envilece profundamente não só o homem que a faz, como aquele que a estimula, como aquele que a pratica, como a autoridade que se vale de instrumental eletrônico para transformar a delação em alguma coisa posta dentro da rotina do trabalho investigativo. Isto é muito feio, isto é putrefato. Quando se vê a própria instituição do Ministério Público adquirindo essa aparelhagem toda e se metendo nessa fiação eletrônica, a ver o que se passa embaixo da cama dos casais que estão, às vezes, a trocar os seus eflúvios amorosos, tem-se uma gama muito forte de repugnância. Nós estamos dentro desse contexto. O que acontece, doutor Maurício, só para encerrar esse raciocínio que vai longo e nós pretendemos deixar a tempo as suas considerações sobre o assunto, o que sucede? Sucede alguma coisa assemelhada àquilo que aconteceu à Revolução Francesa, lá atrás. Porque na Revolução Francesa não havia ninguém imune à delação. Não havia quem fosse inatingível. Então, o doutor Maurício conhece a história daquele período de terror muito melhor do que este velho advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes. É possível que haja uma perturbação da ordem
daqueles entregues a Madame Guilhotina. Vamos lá. Qual foi o primeiro revolucionário a morrer sob Madame Guilhotina? Foi Danton. Danton foi a guilhotina. Marat foi desventrado por sua amante? Sua... Doutor Maurício está avançando, porque a história não afirma qual era o nome da moça. Agora me fala. Claudette? Não, seria... Ô, doutor Paulo, eu me lembro muito bem contextualmente da Revolução. Pois então, ela era jacobina. Sim. E se diz que ela tocou a campainha à porta dos aposentos de Marat, o Marat, como querem outros. Ele abriu a porta, estava em roupão, em robe de chambre, e ela lhe meteu uma faca no ventre, ou uma tesoura, como querem outros. Dizem alguns que ele morreu no banho. Se ele morreu no banho, a moça conseguiu entrar até o quarto de banho de Marat. Isso ficou meio misturado num romance desfeito entre uma jacobina e o revolucionário. Mas a verdade é que ele foi apunhalado ou entesourado, não é isto? Agora, em sequência a esta coisa toda, nós vemos, por exemplo, Marat, Danton foi antes, Robespierre, Saint-Just, e o próprio doutor Guillotin, que foi o inventor da guilhotina, morreu ali na guilhotina. Quem morreu também sob guilhotina, eu me lembrei disso ontem, porque passei em frente a um laboratório aí muito conhecido em São Paulo, Lavoisier. Lavoisier foi guilhotinado. Ele era um grande cientista, não? E depois virou fiscal. Você sabe por que o diabo de um cientista vai virar fiscal, mas ele virou fiscal e foi acusado de ter metido a mão nos dinheiros da França. Foi submetido a Madame Guilhotina. Mas isso vem a pelo a fim de que a gente chegue à conclusão de que um devora o outro. E nesse entre-devorar, o que acontece? Muda-se o regime, modificam-se as coisas a prazo médio. Acha que isso vai acontecer ao Brasil também, doutor Maurício? A futurologia não é a especialidade, mas a gente tenta dar palpite, né, doutor Paulo? A história nominou esse período como o período do terror, não foi à toa, né? Eu acho que a grande reflexão que a sociedade tem que ter é: que sociedade que se quer? Justiça para que fim? A qualquer preço? A gente teve um exemplo recente, após os atentados americanos, em que o senhor George Bush, após o Bin Laden aprontar em Nova York e tentar atingir a Casa Branca, atingindo parcialmente o Capitólio, ter desvendado os Patriot Acts, reduzindo os direitos dos cidadãos, restabelecendo uma prisão única em Guantánamo, não reconhecida por tribunais nem internos, nem por tribunais internacionais. E lá se estimulou novamente a delação. E logo se viu os sintomas esquizofrênicos que isso gera na sociedade. Porque aí começa a se utilizar a aparência, o gesto, e muitas injustiças são cometidas. Até aqui em São Paulo, recentemente, outrora falávamos nós sobre a invasão no campus da USP, e ficávamos com medo da ação da polícia lá, né? E um estudante negro esses dias foi lá esbofeteado por um sargento que sacou uma pistola, inclusive no meio dos alunos, sem necessidade qualquer. É óbvio que entre todos os escolhidos foi escolhido aquele negro, porque o sargento disse: esse aqui não estuda aqui. Pois bem, a mesma coisa vale para o judiciário, para o Ministério Público, para a nossa polícia, para a advocacia. Não podemos isentar a advocacia de suas responsabilidades, inclusive de reivindicar, mas a gente vê um Estado com ares policialescos, antes que digam que eu sou defensor da impunidade, e há abusos seguramente nas escutas,
há abusos nas ações das polícias. Nós também outrora gravamos também um ponto final acerca de uma matéria do Fantástico, que desvendava um processo em que atuamos sob sigilo para o Brasil inteiro, em que nós sequer conseguíamos ter acesso aos autos, um processo verdadeiramente kafkaniano. Até o Fantástico tem acesso àquilo que o réu não tem. Realmente o que tem que se pensar é, justiça a qualquer preço? Experimente-se. Vamos vivenciar o período do terror. Às vezes a sensação que eu tenho é que uma sociedade, para amadurecer, ela tem que vivenciar às vezes suas tragédias, chorar seus mortos, e para aprender. O tempo histórico, que não é o tempo do homem comum, ele é mais lento. O observador de fora no futuro vai olhar e vai falar, tolos, ingênuos. Talvez para nós não, sejam uns erros que nós tenhamos que viver. Do meu ponto de vista, acredito que a sociedade pode melhorar sem essa esquizofrenia delatora de escarafunchar intimidades, porque até parlatórios são gravados e até o coito de réus presos também, tudo sob as bênçãos da Justiça Federal. Então, a sociedade é que tem que dizer que justiça que ela quer. Essa, impune, isenta, vestal, ou essa toda conspurcada, perebenta e muitas vezes odiosa e injusta? Em outros termos, o que se está a pretender fazer, quem sabe inconscientemente, é a destruição do Poder Judiciário, porque você destrói uma instituição até mesmo com a divulgação de suspeitas a respeito da dignidade com que os seus membros se conduzem, é a destruição do Poder Judiciário brasileiro numa tentativa posterior de soerguimento da capacidade de dizer o direito. No meio tempo ou no entretempo, por exemplo, um policial militar prende um juiz no meio da rua. Prende o magistrado diz, eu sou um juiz. E o policial responde, você é juiz para suas negas. Pega o sujeito pelo colarinho e mete o indivíduo na carceragem. Uma inversão terrível da hierarquia, que é fundamental, é estrutural na história da espécie humana, até em covil de bandidos, até em quadrilha, até em colmeias, até em alcateias de lobo, você tem um animal alfa. E se você destrói o animal alfa, toda a alcateia perde a capacidade de se locomover e cai no abismo. Acontece isso, inclusive, aos bois. Os bois têm um animal líder e um animal que vai da retaguarda. Quando o touro, que é o líder, se cansa, tem que haver um outro a assumir a liderança, porque senão a boiada todinha é exterminada lá embaixo do arvoredo. Nós estamos muito preocupados e disso não se safa nem a Ordem dos Advogados do Brasil, hein? Seguramente. É difícil um advogado mais novo, embora com 15, 18 anos de advocacia, é difícil um advogado poder apreender essa situação global com a diversidade que o velho profissional do direito pode empreender. Eu me recordo, só para nós arredondarmos, do antigo Sobral Pinto. Eu tive uma briga com o Sobral Pinto no Conselho Federal da Ordem há anos atrás. O Sobral já era antigo. O Sobral tinha a idade, naquele tempo, que o Paulo Sérgio tem hoje, 70 e poucos anos. Hoje me chamam Sobral Pinto de aldeia, porque ele era o velho Sobral. Eu sou uma expectativa de um Sobralzinho, porque eu sou um sobrevivente. Mas quando ele teve a briga que ele teve, ele pegou todas as medalhas que haviam posto no casaco que ele usava, atirou-as ao chão e saiu pulando pelas cadeiras do Conselho Federal da Ordem, porque ele tinha idade e tinha conhecimento suficiente da corporação e da irmandade para dizer aquilo que era preciso dizer. Nós temos um receio muito grande do que vem acontecendo.
a história do Poder Judiciário brasileiro. E a recomendação que os velhos advogados podem dar aos magistrados é no sentido de que procurem, claro, extirpar o bandido, o ladrão, porque todo mundo tem pereba. Isso é Chico Buarque, até ele tem, só a bailarina que não tem, todos nós temos. Procurando os pecados e procurando bem, todos nós somos pecadores, em pequeno, grande ou médio termo, mas somos. É salvar os nossos pecados e nós partirmos todos para uma comunhão, inclusive com o presidente do Conselho Federal da Ordem, tomando tempo de que ele não deve, nas circunstâncias, procurar tomar partido. Ele deve servir de meeiro, de aconselhador, de intermediador, mas não de se colocar do lado da ministra ou do lado do ministro Marco Aurélio. É preciso que o Poder Judiciário se entenda e com a maior discrição possível, a fim de que possa sanear aquilo que contiver defeitos e dar ao cidadão brasileiro aquilo que ele precisa ter. E temos dito, nós dois. Muito obrigado, Maurício.